Você já pensou o que fazer se seu filho te diz que está sofrendo bullying? Muitos pais eu sei que vão à escola, outros vão ensinar o seu filho a se proteger melhor e outros vão até brigar com a criança que está ameaçando seu filho. Agora, e se tudo isso acontecer em silêncio, sem que você saiba do sofrimento do seu filho ou de quem você ama? Os autistas, por exemplo, eles podem não dizer nada e as crianças com transtorno de déficit de atenção, elas também têm uma tendência muito forte a mascarar todo esse problema. E o que fazer nesses casos? Esse é um vídeo bem difícil para mim, até protelei um pouco, porque eu sofro com isso, eu vejo a alta prevalência de abusos de todos os tipos entre as pessoas neurodiversas. E as crianças com autismo, por exemplo, elas são intimidadas cerca de 3 a 4 vezes mais do que os colegas não autistas. E isso gera impactos super negativos tanto no desempenho acadêmico quanto na saúde emocional desses estudantes. E há inclusive um aumento muito grande do risco de suicídio. Tem um estudo da Nature, feito em 2019, na parte da análise da base de dados genéticos da população inglesa, que mostrou uma relação direta entre a predisposição ao autismo e um potencial maior de ideação suicida. Eles cruzaram os dados biológicos com o histórico do serviço de saúde mental e perceberam que a busca por ajuda era maior. Então veja bem, não é necessário nem conhecer a pessoa, só ela apresentar mais traços de autismo, ela já tende a se tornar mais vulnerável a bullying, abuso de substâncias tóxicas e também automutilação ou tendência a suicídio. Olha, contando só os 2 últimos anos, nós temos mais de 5.000 trabalhos publicados a respeito de autismo, neurodiversidade, correlacionados de alguma maneira às experiências adversas na infância. As revistas especializadas em pediatria, neurologia e psiquiatria principalmente estão investigando como nós podemos proteger as pessoas com autismo, com déficit de atenção, dislexia e outras neurodiversidades dos traumas de infância, de algum tipo de abuso ou experiência adversa. E a proteção começa por onde? Pela conscientização, por isso que nós estamos aqui. Então, saber quais são as vulnerabilidades dos nossos filhos, dos nossos alunos ou pacientes é crucial para que a gente estabeleça medidas sensíveis para detectar precocemente a exposição aos maus tratos. E, claro, para minimizar esses efeitos dos possíveis traumas. E é um trabalho de promoção e prevenção dos eventos adversos, além também do tratamento das sequelas, que é importantíssimo. Bom, e na prática, o que nós vemos? As pessoas geralmente me procuram por algum motivo, um objetivo acadêmico, e isso é ótimo, essa é a parte fácil, é a parte simples do processo. Mas quando nós vamos conversar melhor sobre os desafios da aprendizagem, com frequência, eu percebo eventos traumáticos que ainda não foram abordados, que ainda não foram elaborados. Investigando um pouquinho mais, é bem comum detectar a presença na vida dessa pessoa de uma figura narcisista ou de alguém abusivo, mentalmente instável. Se a gente vai aprofundando a conversa, pode ser que eu encontre também uma grande dificuldade para dizer não, para estabelecer limites, para lidar com pessoas ou com as próprias emoções, para detectar sinais também nos seus ambientes, sinais de risco. Mas aí você pode se perguntar, isso não acontece com todo mundo? Não é todo mundo que tem essa dificuldade? Bem, segundo os estudos, sim, todo mundo tem, mas considerando a cultura e outros fatores sociais, de fato há um significativo maior risco de um autista ou uma pessoa com déficit de atenção entrar em um relacionamento tóxico. O risco é maior para eles. E o pior, há também um risco maior dessas pessoas sofrerem um estresse pós-traumático, de conseguirem elaborar essas questões. O autista tem dificuldade, por exemplo, para avaliar o contexto, o comportamento das pessoas que estão à volta dele. Então, tem uma tendência maior também a cair em armadilhas sociais, fofocas, sofrer invalidação dos professores, dos pais, dos amigos. Ele pode sofrer com comparações, manipulações, fofocas, e isso causa um imenso sofrimento psíquico e físico também. No caso do déficit de atenção, a pessoa pode ser muito impulsiva e ela pode não ter muita noção das consequências dos seus atos. E isso também leva a sofrimento, a iniciação precoce da vida sexual, envolvimento com pessoas abusivas, tomadas de decisões muito precipitadas,
por pressão social, envolvimento com drogas de alguma maneira, e que leva a pessoa a um ambiente tóxico. E estar num ambiente tóxico também a deixa mais vulnerável a outros tipos de problemas e outros tipos de abusos. E agora, como a pessoa estuda assim? A neurodiversidade sozinha, em muitos casos, já dificulta muito a concentração, a organização de ideias, o planejamento e execução de tarefas. Se alguém estiver, então, brigando com você, cobrando que você ainda não consegue entregar, realizar, criticando o tempo inteiro, não há cérebro que aguente. Então, quando o estresse aumenta, a primeira coisa que acontece com o cérebro é um apagão do córtex pré-frontal e das outras áreas responsáveis também pelo raciocínio complexo. E a pessoa perde o foco, não consegue memorizar, custa pensar. E nessas condições fica quase impossível tirar nossas notas boas, aprender e passar em concursos difíceis. É preciso elaborar, investigar e cuidar disso, acessar essas questões. E olha só, eventualmente eu ainda recebo alunos que apanham dos pais por mau comportamento. E eu explico para os pais que quanto mais estresse e abuso em casa, pior o cérebro do filho vai funcionar. E pior será o comportamento. E infelizmente, os abusos não são relatados apenas pelas crianças. Adolescentes também me contam sobre as manipulações entre amigos, turminhas, às vezes por namorados. E até pessoas adultas e muito bem-sucedidas, intelectuais, às vezes têm problemas graves de relacionamentos. E romper o silêncio já é um passo, né? O primeiro passo para resolver a situação e começar a recuperar o cérebro, as funções cognitivas. E o bom desempenho acadêmico depende disso, é fundamental. Precisa recuperar o cérebro. E agora, se você tem crianças ou adolescentes perto de você e não sabe se eles têm autismo, déficit de atenção, qualquer outra coisa, e quer prevenir essas experiências adversas, eu sugiro que você observe os comportamentos de alerta. Então, o que torna uma pessoa presa fácil para um abusador? Quais são os traços de personalidade ou as características mais atrativas aos abusadores? Elas têm a ver também com a neurodiversidade. Uma delas é a empatia. A empatia é forte demais. As pessoas que são muito empáticas, elas acreditam que todo mundo seja assim, que ninguém possa fazer mal a ela, porque simplesmente ela não vai fazer mal a ninguém. A ingenuidade. As pessoas que são muito ingênuas também tendem a aceitar como verdades o que elas veem, o que elas ouvem e podem deixar de questionar convites ou trapaças, manipulações. O otimismo também. Quem acredita que tudo vai dar certo, às vezes demora a abandonar um relacionamento tóxico e talvez dê 1000 chances à pessoa abusiva pensando que não, dessa vez vai ser tudo diferente. Outra coisa é a necessidade de ter muita estabilidade. Quem gosta de estabilidade tende a ficar tempo demais nos ambientes patológicos pelo simples fato de terem dificuldade com as mudanças. Os traumas também, os traumas anteriores, as pessoas que são feridas tendem a reviver de alguma maneira o trauma em outras relações. O cérebro, ele ama o que é familiar, mesmo que seja ruim, porque pelo menos é algo conhecido. Então, quem já sofreu traumas e viveu em ambientes tóxicos, infelizmente pode de maneira inconsciente fazer más escolhas e procurar ambientes semelhantes. Outra coisa é a falta de habilidade social. As pessoas tímidas e pouco assertivas podem sofrer algum tipo de abuso porque elas não fazem as suas próprias escolhas, elas ficam aguardando para serem escolhidas pelo time da escola ou para um grupo de estudos. Elas às vezes vão dizer sim para o primeiro pretendente, para a primeira proposta de trabalho. Outro fator de vulnerabilidade é a falta de traquejo social, que dificulta a construção de limites e a reivindicação por respeito. Também nos leva a falar sobre a baixa autoestima. Se a pessoa não acredita em si, ela não se ama, não se cuida, ela também fica mais vulnerável a abusos. Bem, a lista é gigante, mas sabendo dessas características, as principais, você pode oferecer livros, pode oferecer histórias, boas conversas, que eleve o nível de consciência dos nossos queridos neurodiversos ou dos neurotípicos também. E agora, como saber se os jovens já estão sofrendo algum tipo de abuso ou experiência adversa? Quais são os sinais ou sintomas de quem já experimentou um evento traumático? Isso é importante para detectar
se algo estranho está acontecendo. Muitos dos sintomas são iguais aos do estresse tóxico ou do estresse pós-traumático, que são culpa, tristeza, desesperança, nervosismo, perda de interesse, perda de prazer pelas atividades que a pessoa gostava antes, raiva, solidão, sofrimento emocional, agito mental, agressividade, automutilação, comportamentos autodestrutivos, a hipervigilância, a pessoa fica paranoica, isolamento social, ansiedade, depressão, medos injustificáveis, desconfiança demais, insônia, pesadelo, desmaios, pensamentos suicidas, dor de cabeça, indiferença, as somatizações também, bruxismo é muito frequente que as meninas relatem isso pra mim. E o que fazer nesses casos? No consultório, meu trabalho é mais pragmático. Eu auxilio os meus alunos com a reestruturação de rotinas e principalmente com treinamento cognitivo, para que a pessoa possa recuperar a capacidade de sustentar a atenção, de fazer memórias mais saudáveis e de raciocinar sobre temas mais edificantes. Mas em alguns casos, nós sentimos que é necessário ter o auxílio de um profissional que faça uma abordagem específica para esses traumas. E existem várias técnicas eficientes, basta que o aluno escolha e teste. E apesar do tema ser bastante estudado, esse assunto é pouco abordado socialmente. Nós precisamos conversar mais sobre o empoderamento e sobre os recursos para o bom convívio e proteção dos jovens. E isso certamente vem muito antes das notas e das aprovações no Enem ou em outros concursos difíceis. É importante debater mais, conversar mais sobre esse assunto, porque o que eu percebo é que muitas pessoas se expõem a relacionamentos abusivos ou a situações delicadas, perigosas, simplesmente porque elas não sabem o que é isso. E quando a gente coloca o assunto, expõe para o debate, eu sinto que a pessoa consegue se proteger melhor. Então vamos conversar, estou aqui para vocês, grande abraço e até breve. Tchau, tchau!